Boa noite a todos, meu nome é André Carmelito e esta é a videoaula de número 6 sobre linguagem C. Na videoaula 5, a gente começou a ver variáveis. Então eu falei mais a parte teórica, os tipos basicamente que existem em C são 4, tipo char, int, do tipo float e do tipo double. Falei dos tamanhos, as faixas que elas conseguem armazenar respectivamente, alguns modificadores, signed, unsigned, long, short, double, o espaço e memória que elas ocupam, a sintaxe para declaração, tipo, nome, valor, algumas formas, alguns exemplos que eu posso atribuir valor inicial ou não, posso fazer declarações múltiplas, ou seja, várias variáveis na mesma linha quando são do mesmo tipo, certo? Ou do tipo int, ou do tipo char. Alguns exemplos aqui, ó. Enfim, com casas decimais ou não, caractere. E essa do tipo caractere e string, vai ser uma aula também, acho que a última só sobre isso, porque é um pouquinho mais complicado quando queremos armazenar, por exemplo, só uma letra ou queremos armazenar um conjunto de letras, ou seja, um nome que seria uma string. Falei quando atribuímos valor ou não, quando não atribuímos, o próprio programa atribui um valor arbitrário. A sintaxe da função scanf, que a gente precisa de parâmetro lá para ele ler esses valores e armazenar. Os parâmetros da função printf, o que ele vai nos mostrar, números de casa decimais. E agora já vamos então a um exemplo prático. Lembrando que esse material está para download ali na descrição da aula 5 e o que a gente alterar aqui e continuarmos a fazer vai ficar para download na aula 6, ok? Então vamos a um exemplo prático hoje sobre variáveis do tipo int, certo? Então como que declaramos? Qual é a sintaxe? Aqui nos diz que é o tipo, nome e valor, certo? Ou podemos o tipo e o nome, mas não precisamos atribuir o valor. Então vamos criar uma variável do tipo int, vamos chamar de num1, certo? E não vamos atribuir nenhum valor a ela. Vamos criar outra do tipo int, vamos dar o nome de num2, não vamos atribuir valor, vamos criar na mesma linha uma variável soma e vamos atribuir o valor de 0, ok? Então veja bem, aqui ó, poderíamos declarar essas três variáveis numa linha só que eu resolvi fazer assim para que possamos começar a compreender. Então aqui eu declarei uma variável do tipo int, ou seja, inteira, né, de números inteiros, e dei o nome a ela de num1. Eu declarei outra nessa segunda linha num2 e uma que se chama soma, e atribuí o valor de 0 à soma. Esse valor é somente da variável soma, certo? Agora vamos então pedir para ele nos imprimir printf, que a gente já viu essa função, digite o valor de num1, certo? Não podemos esquecer sempre ponto e vírgula. Aí vem a função scanf, ponto e vírgula, %i, vírgula, e comercial, não podemos esquecer, e num1, certo? Ponto e vírgula no final. O que ele vai fazer aqui? Vai nos pedir para digitarmos o número. A função scanf vai pegar esse número que é inteiro e vai, com este e comercial, que podemos associar a endereço, vai criar um endereço em hexadecimal com esse nome e vai armazenar lá no endereço num1, esse número que digitarmos, certo? Vamos pedir outra printf. Agora ele vai nos pedir para digite o valor de num2, certo? Ponto e vírgula no final. Aqui eu esqueci de um L. Valor de num2. Mesma coisa aqui. Scanf, essa é a sintaxe. %d, que também pode ser usado para números inteiros. E comercial. E agora sim, num2, certo? E o que vamos fazer com isso? Vamos fazer uma continha simples aqui. A variável soma, que vale 0, agora nós vamos mudar o valor dele.
Esse sinal de igual quer dizer que vamos atribuir tudo o que tiver à direita à variável soma. Então a variável soma vai se receber num1 mais num2, certo? Ponto e vírgula. E vamos pedir para ele nos imprimir então o resultado disso, certo? Então ele vai fazer assim: o resultado foi, de forma bem simples, porcento i. O que ele vai nos imprimir? Vamos dar aqui umas duas quebras de linha, só para ficar um pouco mais. A variável soma, que é o que a gente quer que ele nos imprima. Sempre lembrando de pôr ponto e vírgula no final, certo? Então, para executarmos nosso código, vamos em executar, compilar e executar. Não houve erro, porque senão apareceria uma mensagem aqui. Então ele pede assim, ó, digite o valor de num1, vamos digitar 10. Digite o valor de num2, vamos digitar 50. O resultado foi 60, logo 50 mais 10 é 60. Ok? Agora existe um atalho para executarmos, que é o F11. Então vamos começar a utilizar esse atalho, certo? Então vamos digitar F11, digite o valor de num1, vou digitar 10.4. Olha que já deu aqui um erro, tá vendo? Primeiro, digite o valor de num2. Ele já pegou o 4, jogou, como ele não usa casas decimais, já jogou alguma sujeira no buffer, que vai ser uma das aulas depois de variável, vai ser limpeza do buffer, e nos jogou, o resultado foi 10. Ok? Ele já nem pediu para digitássemos o segundo número, já deu um erro, certo? Então vamos digitar agora, por exemplo, F11, vamos digitar um caractere, a letra A. Olha, o mesmo erro, tá vendo? Ele já armazenou algum erro ali e não aceita nada que não seja número interno. Outra coisa que o pessoal erra bastante é que na hora da formatação, por exemplo, %i ou %d, dá algum espaço aqui, ó, certo? Isso não pode, porque ele vai dar erro na hora do prompt ali de ele executar. Quer ver? Digite o valor de 1, vou digitar 5. Ó, tá vendo? Ele não sai mais daqui, eu tenho que dar um Ctrl C, aí ele fecha. Ok? Então não podemos dar espaço aqui entre esses sinais de aspas duplas, certo? Então esse seria basicamente declararmos uma variável. Podemos também declarar essas variáveis fora aqui no escopo global. Qualquer função poderia utilizar. Só que nesse momento então não vamos fazer isso, certo? Então nessa videoaula seria isso, só como declarar nos números inteiros e como ele nos mostrar. Aproveitamos aqui, já fizemos uma operação, uma adição, certo? Mas é bem simples e fácil de trabalhar com variáveis do tipo inteiro. Eu vou deixar essa imagem aqui também, que eu achei na net aí. Vou deixar para download junto com esse material ali no arquivo WinRAR, certo? Vou deixar o link. Na próxima aula então vamos fazer exemplos iguais a esse. Eu vou deixar isso aqui comentado para vocês, como que a gente comenta. Barra asterisco, e aqui no final eu dou um asterisco barra. Então comentei todo esse bloco. Se vocês forem utilizar aqui, mudar alguma coisa, querer fazer teste, é só remover então aqui, ó. Ele já vai estar pronto no exemplo. Bom, já dá para utilizar. Então vou deixar comentado, ok? E até a próxima aula que eu falarei da variável do tipo float. Valeu, obrigado. Quem gostou, dá um like aí.